Oi, lindona, eu sou a Thalita Nascimento e esse é o primeiro dia do desafio 30 livros em 30 dias. Eu me desafiei a compartilhar com você as principais ideias, os principais insights dos livros que mais transformaram a minha vida ao longo dos últimos anos. Eu confesso que eu sou uma leitora voraz, eu gosto muito de ler. E durante os últimos anos eu li muito mais do que 30 livros. E foi difícil escolher apenas 30, mas eu queria que esse desafio coubesse em um mês. E por quê? Porque um mês é um bom período para um leitor ler o seu primeiro livro completo. E o meu principal objetivo com esse desafio é incentivar que você também leia, que você escolha um livro para ler, ou quem sabe, escolher um livro para reler. Porque lendo mais, você vai gastar muito menos com turismo, porque você vai se tornar alguém que viaja a partir das suas próprias ideias. Lendo mais, você vai gastar muito menos com terapia. Os livros são excelentes terapeutas e eles ajudam a gente a se autoanalisar, a refletir sobre os nossos comportamentos, escolhas e ações. Você vai gastar muito menos, inclusive, com mentoria, porque os livros são os mais antigos e sábios conselheiros da humanidade. Mas apesar de tudo isso, você vai ganhar muito mais dinheiro para viajar muito mais, fazer muito mais terapia e ter muito mais condição de investir em mentoria, porque você vai se tornar uma pessoa mais próspera. Os livros são a academia gratuita que qualquer ser humano pode acessar para aprender qualquer coisa. Então, é por isso que eu quero te incentivar ao longo desse mês, escolher um livro para ler ou reler e compartilhar com a gente o que você está aprendendo, o que você está entendendo. Porque apesar do livro ter sido escrito por uma pessoa em uma época, cada vez que ele é lido, ele tem uma conotação diferente, ele tem uma entonação diferente. Você lê o livro com as suas nuances e isso é o que torna o ato, a habilidade, a disciplina de ler tão poderosa e tão especial. Eu revirei a minha biblioteca pessoal para construir esse desafio. E muitos dos livros que eu li me marcaram não estão mais comigo ou foram empréstimos. Alguém me emprestou e eu li e devolvi, ou às vezes eu emprestei para alguém e não tive esse livro de volta. Faz parte dessa brincadeira. Mas quando eu fui fazer a seleção, né, a playlist desse desafio, eu encontrei o que eu acho na minha memória o primeiro livro que me marcou na minha história. Primeiro livro que eu li completo e que fez diferença na minha vida. E ele está aqui. Eu vou sacar ele para mostrar para você. Tá vendo que ele tá bem velhinho, né? Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Olha só, quando eu li esse livro, eu não era coach, não era mentora, eu não trabalhava com pessoas, eu era uma adolescente, uma jovem saindo da adolescência, começando ali minha trajetória profissional, começando a experimentar questões sentimentais, e esse livro foi um fiel conselheiro na minha jornada. Eu confesso a vocês que quando eu fui construir o resumo, escrever o resumo, rever as partes que eu tinha grifado do livro, e esse livro, eu não sou muito de grifar livro hoje em dia. Hoje em dia eu sou meio chatinha com os livros, eu só grifo quando é uma coisa mega sensacional. Mas nessa época eu grifava muito. E esse livro está muito grifado, tem muitas anotações, então foi muito rico reler esse livro. Eu confesso a você que eu fiquei, inclusive, emocionada. E aí, aproveitando que eu escolhi esse livro para começar, pela importância que ele tem na minha vida, eu quero te falar que em nenhum momento esse desafio vai ser religioso. Em nenhum momento eu vou vir aqui propor para você uma religião ou a religião que eu acredito, a forma como eu escolhi viver a minha vida. Mas esse livro fala de Deus. E eu quero que você pense e entenda como Deus aquilo que você acredita que está acima e além de nós. E para mim o nome disso é Deus e Ele é meu Pai. Mas se na sua vida e na sua jornada isso tem outro nome, você é bem-vinda e você não vai ficar desconfortável com esse desafio. Em momento algum eu vou impor nenhum tipo de ideia religiosa para você. Inclusive é um critério nos livros que eu escolho. Eu não leio livros com argumentos religiosos. Eu leio livros que fazem a minha cabeça
cabeça, puff, né, evoluir, que fazem o meu pensamento ir além. E eu fiquei muito emocionada, porque foi como encontrar um velho amigo que você não via há muito tempo. Eu tenho ciúmes desse livro aqui, eu confesso. Eu devo ter lido esse livro, não me lembro exatamente o momento, mas deve ter sido entre os meus 16 aos meus 18 anos que eu li esse livro. E quando eu fui ver as anotações e as coisas que eu escrevia naquela época, há muito tempo eu não lia e não procurava por isso, eu percebi que algumas ideias que eu tenho até hoje na minha vida foram influenciadas por esse livro, mas eu não me lembrava conscientemente disso. Eu assumi como se fossem ideias minhas. E hoje, fazendo esse resumo para você, eu me reencontrei com uma Thalita de 18 anos atrás, né, de 20, 18 anos atrás, mais ou menos aí, e com uma menina cheia de dúvidas, com muitos medos, que se sentia solitária, e que encontrou nesse velho amigo aqui muitas respostas sobre a razão da sua existência. Então, Uma Vida com Propósitos é um livro que fala que nós estamos aqui por um plano muito maior de Deus, que Ele nos enviou a esta terra e que Ele tem intenções a partir da nossa existência. E essa a primeira intenção que Ele quer compartilhar conosco é que a gente viva um relacionamento verdadeiro com Ele, um relacionamento real e significativo com Ele. Então, quando a gente escuta falar nesse livro aqui, em viver para adorar a Deus, não é viver assim, ó, oh, sabe aquela coisa, né? Não é viver assim. O Rick Warren fala que adorar a Deus é um estilo de vida, é algo que você faz todos os dias quando você entende a razão da sua existência. E eu acredito muito nisso, é uma das ideias que se misturaram com as minhas ideias. É que a gente adora a Deus quando a gente vive aquilo que Ele nos confiou. E a primeira coisa que Ele nos confiou é a possibilidade de nós estarmos próximas a Ele, de nós convivermos com Ele, de nós conhecermos quem Ele é. E eu acredito que a gente só consegue se conhecer quando a gente conhece o Criador de todas as coisas, a fonte de todo o conhecimento. E aí o Rick Warren vai falar que à medida que você se relaciona profundamente com Deus, você vai descobrindo que você é amada e aceita do jeito que você é e que Ele te deu presentes, características singulares. Ele realmente construiu a sua existência para que você pudesse ser uma peça de um quebra-cabeças muito maior, aonde você, além de ter livre acesso para se relacionar com Ele, você pode servir as pessoas que estão ao seu redor. Você faz parte do contexto dessas pessoas e a partir dos propósitos sobre quem você traz respostas às indagações destas pessoas. E quem é que vai responder às suas indagações? O seu relacionamento com Deus, esse relacionamento vertical, e também as outras pessoas. Elas têm como se elas tivessem chaves que abrem, né, mistérios da sua existência. Então, é um livro que traz muito o senso de relacionamento e de paternidade com Deus. É um livro que traz muito a essência da importância de quem nós somos e da importância da nossa convivência em comunidade. Como a gente pode conviver em uma comunidade onde nós sabemos que todas as pessoas são importantes, que todas as pessoas têm um propósito, que todas as pessoas estão em busca e precisam encontrar a resposta para esse caminho, né, dessa tal felicidade. Até hoje, eu ensino nos meus treinamentos que tem uma parte de felicidade que a gente só desfruta quando a gente encontra o nosso propósito. E eu acho que o Rick fala disso com maestria nesse livro, porque é esse buraco que tem dentro do ser humano que é do tamanho de Deus. Essa busca eterna que nós temos por significado, né, por relevância, por contribuição. E quem será que colocou esse desejo dentro de nós, né? De sermos relevantes, importantes, de contribuir, de compartilhar, de buscar a nossa origem e o nosso destino, senão o próprio Criador de todas as coisas. Então, é um livro que te chacoalha. É um livro que fala também das nossas inseguranças, das injustiças que nós somos alvo ou que cometemos com o outro, dos nossos medos. E tudo isso, na verdade, é fruto dessa busca por propósito. E aí eu separei aqui um trechinho para ler para vocês.
E eu separei do meu capítulo preferido, e é o capítulo 2, o meu capítulo preferido. Porque ele diz assim: você não é um acidente. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler 3 trechos aqui super significativos para mim e espero que para você fique como uma mensagem de inspiração. Deus determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu sua raça, a cor da sua pele, seu cabelo e outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade da sua personalidade. A Bíblia diz: tu me conheces de dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo. Conheces exatamente como fui formada, parte por parte, como fui esculpida e vim a existir. E o mais incrível, Deus decidiu como você nasceria, independente das circunstâncias do seu nascimento e de quem são os seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. Não importa se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes. Deus sabia que esses 2 indivíduos possuíam uma constituição genética específica para criar você em especial. Exatamente como ele tinha em mente. Ele tinha o DNA que queria para formá-lo. Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais compreendemos quanto ele é adequado à nossa existência, feito sob medida, com as exatas especificações que tornam a vida humana possível. E eu acho que o contrário de propósito é acidente. O contrário de saber que eu existo com um propósito é imaginar que eu estou aqui por um acaso ou porque a minha vida e a minha história teve que ser assim. Então, quando eu li esse livro, eu era uma menina muito jovem, com muitos conflitos familiares, com muito medo do futuro, e eu não conseguia entender por que que eu tinha a história que eu tinha e o que tinha de bom em ser como eu era. E esse capítulo em especial foi uma resposta para essa dor tão profunda que existia na minha alma. Saber que eu não estava aqui por um acidente, que cada detalhe da minha existência havia sido planejado. E não é um planejado como se eu fosse uma marionete nas mãos de Deus. Com amor, ele pensou na melhor forma de constituir a minha existência. E alguém que tem tanto cuidado e tanto detalhe para pensar na existência de outro alguém, só pode ser porque ama esse outro alguém. O que eu encontrei nesse livro foi o inevitável amor de Deus por mim. Foi a certeza e a convicção de que sim, eu era alvo do seu amor. Não como toda a humanidade, mas de forma especial, de forma particular. E isso resolveu dores profundas que existiam na minha alma. É por isso que Uma Vida com Propósitos é uma leitura que eu mega recomendo para você. É um clássico, né? Acho que a primeira edição já deve ter uns 20 e poucos, quase 30 anos, e ainda é um livro lido, relido, e que quem ama ele tem ele para sempre na sua biblioteca e indica, porque é um livro que realmente transforma vidas. E eu quero saber se você curtiu essa indicação, ficou com vontade de ler Uma Vida com Propósitos, e lá no resumo do livro eu deixei um link. Se você quiser adquirir pelo Amazon, é só clicar e adquirir Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Conta pra mim qual foi a sua sensação em conhecer essa obra-prima. Beijo, lindona! Até o próximo resumo.